Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, já peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Então, gente, o passo a passo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa linda tiara mega luxuosa, tá? Eu postei uma fotozinha desse modelinho de tiara lá na minha comunidade. E muitos de vocês me pediram o passo a passo, agora que eu tive a oportunidade de vir trazer para vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais que a gente vai estar precisando para fazer essa tiara. Então, gente, para fazer essa tiara, a gente vai estar precisando de pérola número 6. Eu vou estar usando algumas douradas, bem pouquinha. Pérola número 6 na cor pérola. Vamos estar utilizando, pessoal, a pérola número 12, tá? A pérola número 10 e a pérola número 8. Então, no total, vou estar usando 4 tamanhos de pérolas, certo? Que é para dar aquele efeito bem legal na tiara. Vamos estar precisando de uma tiara. Essa tiara é de 3 centímetros, tá, gente? Ela tá um pouquinho aqui com enchimento, tá? Eu coloquei bem pouquinho. E vamos estar precisando também de linha e agulha. Sim, gente, vamos estar precisando também, que eu esqueci de falar, do estraço de costura. Eu vou estar utilizando alguns desses de 12 milímetros e alguns também de 7 milímetros. Ó, vou estar usando esses dois tamanhos. Caso vocês tenham somente um tamanho, pessoal, vocês podem estar usando somente essa grande, tá? Como eu tenho poucas unidades, vou estar usando essa de 7, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai... deixa eu tirar aqui essas pérolas pra ficar melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai costurar nossos estraços de costura. Então, eu vou estar utilizando 6, tá? 6 de cada lado, estraço de costura. Então, eu vou costurar uma aqui, outra aqui e uma aqui mais ou menos. Então, 3 de um lado e 3 de outro, certo? Então, olha só, a primeira que eu vou começar a costurar, eu vou costurar uma aqui mesmo de frente, no meio. Então, eu vou passar aqui a minha agulha bem na beiradinha, ó. Vou dar mais um nó aqui e vou costurar. Ó, minha agulha aqui já está presa, eu quero que meu estraço de costura fique mesmo de frente, tá? Quando eu bordar a tiara. Então, aqui de frente, primeiro eu vou estar usando esse maiorzinho. Então, eu vou passar aqui, ó, a minha agulha por dentro do estraço. E aqui eu coloco ele na posição, ó, que eu quero que ele fique, tá? Que é mesmo aqui de frente. E aqui a gente volta com a nossa agulha costurando, ó. Vou voltar com a minha agulha aqui, costurando, ó. Volto com ela. E ele fica na posição que eu coloquei, ó. Então, vou voltar novamente por dentro aqui, ó, do estraço. Calma aí, gente. Deixa eu acertar aqui o espaçozinho. Não tô conseguindo, encontrei. Então, passei aqui novamente por dentro do estraço, puxei e volto novamente aqui, ó. Para que esse estraço fique bem firme na tiara, ó. Costurei, ele já está bem firme, vou voltar novamente. Aqui, volto. Fez isso aqui, a gente pode finalizar dando um nozinho aqui, pessoal. Vou finalizar o nó aqui no meio, porque aqui a gente vai bordar e aqui a gente não vai ver o nó, não é isso? Então, vocês vão estar fazendo isso aqui com todos os estraços de costura, fazendo dos dois lados. Então, costurou desse lado, então, a gente vem, recorta, ó, recortei, aí aqui, mais ou menos, eu vou colocar o outro estraço, costurando do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Então, vou adiantar, somente costurando e já volto com vocês, tá?
Então, pessoal, olha só, já costurei, tá? Todo o strass na tiara. Então, eu usei um maior, aí o menorzinho, o maior. E aqui eu fiz o mesmo jeito e do outro lado, certo? Agora, a gente vai começar o nosso bordado. Então, gente, quando eu bordo minhas tiaras de pérola, sempre eu gosto de fazer uma sequência no alfinete, usando a técnica do alfinete. Só que essa tiara aqui, pessoal, ela vai ficar bem, eu quero que ela fique bem cheinha, tá? Por isso que eu coloquei um pouquinho de enchimento. Então, aqui eu não vou usar assim, não vou passar pra vocês nenhuma sequência de pérola, tá? Então, eu vou fazendo, eu vou costurando, vou bordando, usando aquela técnica que a gente tá acostumado a fazer nas outras tiaras, tá? Só que depois a gente vai voltar nas beiradinhas aqui, pessoal, que vai ficar sempre um espaçozinho. A gente vai voltar com a agulha, vai preencher todinho o espaço, tá? Que vai ficar, porque eu quero que ela fique bem preenchida aqui nas beiradinhas, tá? Então, bora lá. A primeira sequência que eu vou estar utilizando aqui no início, eu vou estar usando as pérolas menores, tá? Vou passar aqui a quantidade que eu vou estar utilizando. E aqui no meio, que eu quero que ela fique bem alta, eu vou estar usando essa numeração de pérola, que é a 12, pra ela ficar bem altinha. E eu quero que o efeito dela fique bem mais alto aqui do que aqui embaixo, tá? Então, pessoal, eu postei um vídeo, né? Um videozinho da tiara. E muita gente me pediram o passo a passo, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu vou tirar aqui e vou pegar aqui as pérolas. Eu vou estar usando a primeira carreirinha, pessoal. Uma pérola número 6, vou estar usando uma 8, aí uma 6, não, gente, uma 8 e uma 6. Então, olha só, eu vou usar essa primeira sequência, utilizando 4 pérolas, tá? Ó, só vocês tirar um print. Então, eu usei uma 6, uma 8, uma 6 e uma 8, tá? Então, no início aqui eu vou usar apenas 4 pérolas. Então, eu venho aqui, ó, que é aquela técnica que eu gosto sempre de costurar. Então, nessa daqui, pessoal, eu usei a mesma técnica. Só que como ela é um pouquinho acolchoada e eu quero que ela fique bem alta, ó, pode observar que aqui nas beiradinhas vai ficar um espaçozinho, tá? E aqui a gente vai voltando com a agulha depois e vai preencher todo o espaço aqui, costurando uma por uma, pra dar aquele efeito bem bonito. Então, olha só. Então, a próxima carreirinha eu vou estar usando apenas a número 6, tá? A primeira eu usei 6 e 8, 4 pérolas. E a segunda carreirinha eu vou estar usando 5 pérolas, tá, gente? Eu vou aumentar a quantidade devido ao tamanho das pérolas. Então, olha só, usei 5 pérolas número 6. Então, vocês vão fazendo isso aqui e vendo como vai ficar o tamanho das pérolas que vocês querem que fique, tá? Que nem eu falei aqui no início, eu vou usar sempre as pérolas menores. Quando chega aqui, mais ou menos, é que eu vou estar usando uma ou duas, certo? E aqui a gente continua esse mesmo bordado. Vou usar uma 6. Deixa eu observar aqui, ó. Aqui eu comecei com uma 6. Então, agora eu vou começar com uma 8, porque eu quero que fique sempre uma 6 e uma 8, uma 6 e uma 8 na beiradinha. Então, vou usar uma 8, aqui já vou inverter, né? O que eu usei é a primeira sequência de pérola. Agora, eu vou usar uma 8 e uma 6. Então, venho aqui, ó. Venho aqui bem no cantinho e costuro, tá? Então, vocês podem estar usando, pessoal, essa técnica aqui para qualquer largura de tiara, que vai dar super certo. A diferença é que a gente vai sempre mudar, no caso, os tamanhos de pérola, para dar um efeito bem legal. Então, minha próxima carreirinha, eu vou estar usando apenas a número 6, tá? Ó, somente a número 6. Vocês podem estar usando essa sequência aqui, lá no finalzinho da outra tiara, dessa tiara também, tá? Então, venho aqui, ó, costuro e puxo, ó. E olha só como ela vai ficando, pessoal. Ó. Você pode observar que aqui sempre vai ficando um espaçozinho aqui na lateral, ó, tá vendo? E esse lateralzinho aqui, eu quero que ela fique toda preenchida, igual com esses traços que eu costurei. Então, a gente sempre vai voltar com a agulha depois, certo? E costurar. Então, aqui, pessoal, eu vou começar, já terminei a 6, né? Então, eu vou começar com uma 6, uma 8. Agora, pessoal, eu vou colocar uma dourada, tá? Somente, bem pouquinho mesmo, somente para quebrar um pouco da cor da cor pérola, tá? Então, sempre eu vou colocando bem pouquinho dourada mesmo. E eu vou colocar mais aqui nessas partezinhas da lateral, ó.
Então, fiz isso aqui. E isso aqui a gente continua. Eu vou adiantar um pouquinho, pessoal, e já volto com vocês, tá? Então, pessoal, olha só. Eu já coloquei aqui uma pérola número 10, tá? Que eu já usei na carreirinha uma 10 e uma 12. Já pra dar aquele efeito bem legal, tá vendo, ó, como fica? Aí, aqui a gente continua bordando, né? Usando a 6 e a 8. Aí, quando chegar aqui, vocês dão mais um espaçozinho, aí usa uma 10, uma 12 novamente, tá? Já quando chegar aqui no finalzinho, é que eu vou estar utilizando mais a 12 e a 10 e a 8, tá? Nessa partezinha aqui de cima, que é pra ficar bem alta, tá? Aí, aqui, vocês continuam bordando. Depois que eu falei aqui, a gente vai preencher esse espaçozinho, tá? Eu vou preencher mais com a dourada, algumas. Então, aqui eu finalizei, ó. Então, aqui eu continuo, ó. Vocês sempre, pessoal, arrochando, tá? Que é para as pérolas ficarem bem firmes. Caso vocês puxem ela não fique bem firme, vocês puxem e dá logo um nozinho, tá? Pra ela não ficar escorregando. Então, olha só. Aqui eu continuo o meu bordado. Então, agora que como eu já usei duas pérolas grandes, eu vou estar usando uma 8, uma 6, certo? E aí, vocês vão vendo aí a distribuição de pérolas e os tamanhos que vai ficar na tiara. Então, venho aqui e vou costurando, ó. Aperta bem. Quando chegar aqui, mais ou menos, eu vou estar usando essa grande. E eu vou, pessoal, adiantar, tá? Quando chegar na partezinha de cima, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como eu tô utilizando. Ó, usei 5 pérolas, tá? Lembrando que a 6, quando eu uso somente a 6, eu uso 5 pérolas. Quando eu uso as pérolas maiores, então eu uso 4 pérolas, tá? Mas com o decorrer da tiara, ela vai ficando mais larga, vocês vão aumentando a quantidade de pérola para não ficar muito espaço aqui na beiradinha, tá? Ó. E a gente continua fazendo esse bordado em toda a tiara. A minha linha aqui, pessoal, já está acabando. E eu vou usar aqui, ó. Aí, já aproveito e troco as minhas... Calma aí, eu finalizei somente com a 6, né? Então, vou usar agora a 6 e a 8. Eu vou usar uma 8, uma 6, uma 8 novamente. 4 pérolas. E venho aqui e vou costurando, ó. E agora, pessoal, vocês podem usar agora uma 6, uma 10 e uma 12, tá? Como a minha linha aqui tá pouquinha, não dá? Então, eu vou adiantar, já vou aproveitar adiantar a minha tiara bem, trocar a minha agulha. E quando for nessa partezinha aqui de cima, eu volto e mostro pra vocês. Então, pessoal, olha só, já adiantei a tiara, tá? Já tô na metade. E olha só, gente, o luxo que está ficando. Então, pessoal, olha só, eu bordei essa partezinha aqui todinha, daquela mesma maneira que eu mostrei pra vocês no início, tá? Eu saí bordando usando de 4 a 5 pérolas em cada carreirinha. Quando chegou aqui, pessoal, na partezinha aqui de cima, que nem eu falei pra vocês, que eu quero que essa partezinha aqui fique bem alta, eu comecei a utilizar mais carreirinha usando a pérola 10 e a 12, tá? Então, olha só. Aqui, eu usei algumas pérolas maiores, né? Mas no início aqui eu usei mais as menores. Então, aqui eu vou continuar mostrando algumas carreirinhas, como é que foi que eu fiz nessa partezinha aqui. E olha só, gente, o resultado como fica maravilhoso, bem firme, tá? Vocês vão bordando. Aqui nas beiradinhas, onde fica esse espaçozinho, eu fui logo preenchendo, tá? Que quando a gente vai bordando, sempre vai ficando um espaçozinho. Você pode observar que aqui, ó, ainda eu vou colocar mais algumas pérolas. Aqui do outro lado também, eu saí bordando. Ó, onde tem esse espaçozinho aqui, eu não quero que fique mostrando esse espaçozinho aqui. Então, eu vou bordar mais com a pérola dourada, tá? Eu usei bem pouquinha, as douradas só algumas, ó. E aqui eu vou continuar usando e vou mostrando pra vocês, pra depois eu vou dar uma adiantada em toda a tiara, tá? Então, eu vou aqui continuar usando uma 6, uma 8, uma carreirinha. Sim, eu vou sempre, quando eu vou estar utilizando as duas, eu uso 4 a 5 pérolas, porque nessa partezinha aqui de cima, ela fica bem mais larga, certo? Então, vocês podem estar utilizando essa técnica aqui das carreirinhas de pérolas. E depois, vocês podem
tá usando essas carreirinhas aqui maiores por cima, tá? Eu usei umas carreirinhas menores embaixo. E nessas partezinhas aqui de cima eu usei outras carreirinhas por cima pra dar esse efeito. Ó. Tá? Aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 5 pérolas. Então, eu vou aumentar aqui mais uma. Porque o espaçozinho na partezinha de cima é bem mais largo. Então, venho aqui, ó, encaixo na tiara. Vocês podem observar que eu tô usando essa técnica das carreirinhas, ó. Pode observar que sempre vai ficar esse espaçozinho. Depois, a gente preenche com a pérola, tá? Costurando uma por uma. Então, venho aqui bem no cantinho. Passo. Tá, pessoal? Não é muito difícil. Depois, vocês vão preenchendo todos os espaçozinhos. Olha só como vai ficar aqui, ó. Tá? Aí, aqui, pessoal, depois eu venho com uma carreirinha de pérolas maiores e coloco outras por cima, tá? Pra dar esse efeito. Então, eu venho aqui, ó. Eu seguro, tá? Eu vou voltar com a minha agulha pra cá, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo isso aqui, que é pra pérola ficar bem firme, ó. Então, segurei, arrochei, vou dar outro nozinho. E aqui a minha pérola já ficou bem firme. Então, o que que eu vou fazer? Esse espaçozinho aqui, pessoal, ó, que ficou, que não deu pra pegar, então, já vou preencher, tá? Esse espaçozinho, pra depois não voltar e dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Esse espaçozinho aqui, então, eu vou voltar com a agulha e vou terminar de preencher. Então, eu venho aqui e vou preencher logo esse espaçozinho aqui. Então, eu vou usar a pérola dourada e vou usar uma corzinha pérola, tá? Sempre ficar intercalando as cores, ó. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, vejo se dá pra colocar mais, tá? Ó, duas pérolas aqui vai ficar passando, então, eu vou colocar somente uma. E assim, vocês vão preenchendo todo o espaçozinho que vai ficando na tiara, tá? Eu vou aqui mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço, ó. E sempre eu vou preenchendo esse espaçozinho aqui, ó. Pra observar que ficou espaço. Ficou, a gente preenche com pérolas. Ficou algum espaçozinho, preenche com pérola, certo? Pra vocês não tá bordando uma por uma com a tiara todinha, porque essa tiara, ela vai bastante pérola. Então, aqui eu posso voltar com minha agulha aqui por baixo. E aqui, ó, preenchi todo o espaço que estava faltando. Calma aí, gente, que a linha enganchou. E olha só, tá vendo? Então, vocês vão bordando dessa maneira e sempre preenchendo esse espaçozinho aqui, que eu não quero que a tiara fique mostrando esse espaço. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com a minha agulha bem aqui no início e vou colocar mais uma carreirinha de pérola, para depois eu voltar com ela, passando o espaço, mostrando como eu uso essas pérolas na parte de cima, tá? Vai ficar bem alta, como está aqui dessa maneira, ó. Então, vou usar mais uma carreirinha de pérola, usando a 6. Então, gente, olha só, passei mais 6 pérolas, usando a 5, a 6 e a 8, sempre intercalando. Então, venho aqui, ó, e passo a minha agulha costurando na tiara, ó. Passei. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou preencher esse espaçozinho aqui, do mesmo jeito. Vocês podem dar um nó aqui pra fixar bem, ó. Nessa partezinha aqui de cima, pessoal, eu aconselho vocês sempre dar um nozinho que é pra ficar bem fixo, tá? Ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó, que ela não pode ficar folgada as pérolas, tá? Sempre ficar bem firme mesmo. Então, eu volto com a minha agulha aqui, ó, eu já posso dar um nó, ó. E aqui eu vou preencher esse espaçozinho que ficou com a pérola número 6, certo? Então, eu volto com a minha agulha aqui. Vou usar uma pérola dourada, eu vou ver se dá pra eu preencher com 2 pérolas. Caso não dê, eu volte e utilizo somente uma. Ó. Tá, ó. Aqui, ó.
Vocês podem estar utilizando aqui as duas pérolas ou somente uma, tá? Daqui dá pra colocar as duas. Então, vão bem aqui onde eu medi. Vou subir com a minha agulha. E sempre a gente vai bordando na partezinha de cima e preenchendo esse espaçozinho que vai ficando aqui na beiradinha. Ó, aqui vai dar pra eu colocar outra pérola? Dá. Então, vou voltar com a minha agulha. Tá, ó, vou voltar com a minha agulha aqui e vou preencher esse espaçozinho aqui, ó. Não é difícil, tá, pessoal? Só dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Fica uma tiara mega luxuosa, tá? Então, eu vou voltar com ela aqui pra cima, ó. Vocês vão bordando e vão ver mais ou menos onde vocês vão preenchendo com as pérolas maiores e outras menores, tá, pessoal? Não tem nenhuma sequência que eu posso mostrar aqui pra vocês e vocês estão usando do início até o fim. Então, pessoal, eu tive que pausar aqui o vídeo, que os passos estavam cantando que só. Olha só, minha agulha, minha linha saiu aqui, pode observar que eu já preenchi esse espaçozinho. Aí, aqui, ó, até aqui mais ou menos, pessoal, nesse traço aqui, eu vou estar usando essa mesma coisa, tá? Nessa partezinha aqui, eu quero que ela fique bem alta. Então, eu vou passar uma carreirinha de pérola, tá? Eu vou estar usando uma pérola 6. Mais, gente. Eu vou estar usando a pérola 6, uma 8. E agora, eu vou estar usando uma 6 e vou estar utilizando uma 10, tá? Ó, pra observar que eu tô usando as bem maiores. E vou usar mais uma 6. E é muito importante a gente sempre usar a pequenininha também, porque dá aquele efeito bem legal no bordado da tiara, tá? Então, eu quero que essa partezinha aqui eu vou usar, ó, mais uma carreirinha de pérola por cima. Posso observar que eu tô usando essa carreirinha por cima, ó, das outras que eu já coloquei, tá? Ó, então, vocês verem, segura bem e encaixa mais ou menos onde vocês querem que fique. Então, olha só, eu vou colocar a minha carreirinha mesmo aqui, ó. Ó, ela vai ficar assim, ó. Tá? Se vocês quiserem usar uma maiorzinha aqui pra dar um efeito, como essas maiores estão aqui, pessoal, eu vou usar uma bem maior aqui, que eu acho que vai ficar bem mais legal. Então, vocês vão fazendo e vão testando. Com o decorrer da tiara, como vocês for bordando, vocês vão ver onde vocês vão colocar as pérolas maiores. Essa aqui eu vou usar uma 12, tá? Ó, vou usar uma 12, vou usar uma 6 e vou usar essa 10, tá? Eu acho que aqui está um pouquinho vago. Ó, esse espaçozinho aqui tá bem vago, então, eu vou usar uma pérola maior. Ó. Então, venho aqui, ó, coloco na posição que eu quero que fique. Olha só como já dá aquele efeito bem legal usando essa pérola maior. Então, eu venho aqui e desço com a minha agulha para o outro lado. Ó, para observar que eu tô passando a outra camada por cima das outras pérolas que eu já bordei na tiara, tá? Ó, e olha só, gente, como dá aquele efeito bem legal, ó. Tá? Arrocha bem, tá? Vocês podem voltar aqui. E vou colocar mais uma carreirinha de pérola. Calma aí, gente, que eita bicho aqui em linha, engancha. É linha de nylon, dá uma falta de paciência grande. Calma aí, tem que ter paciência. Ó, arrochei, voltei com a minha agulha aqui e vou colocar mais uma carreirinha aqui de pérola pra gente continuar bordando. E até aqui mais ou menos eu fazendo a mesma coisa, pessoal, vão bordando usando a 6 e a 6 e a 6 e a 8. Depois coloco umas carreirinhas por cima usando a pérola maior, tá? Então, aqui, como eu já usei as maiorzinhas, então, eu vou usar uma 6, uma 8, uma 10 e uma 6. Coloquei, aqui eu vou ver mais ou menos onde eu vou passar a minha agulha. Sempre vocês testam mais ou menos onde vai ficar, ó. Então, aqui é a minha última que eu vou colocar por cima, certo? Então, eu vou descer mais ou menos com a minha agulha aqui mesmo, entre essas pérolas aqui, ó. Então, medi, vi mais ou menos eu vou descer com minha agulha, ó.
E aqui a gente puxa, ó, puxou, sempre deixando as pérolas bem firmes, tá, pessoal? Olha só, elas ficam bem firmes mesmo, ó. Dá aquele efeito como se estivesse bordando uma por uma. E olha só, gente, como ela fica super linda, bem luxuosa. Então, pessoal, eu vou adiantar aqui o vídeo para o vídeo não ficar tão longo, tá? Eu vou continuar bordando nessas partezinhas aqui. Até aqui, mais ou menos, eu vou estar utilizando essa mesma sequência que eu usei aqui, digamos. Vou usando uma 6 e uma 8, umas carreirinhas. Depois, eu venho com as pérolas maiores, bordando por cima já das carreirinhas que já está bordada na tiara, tá? Então, eu vou adiantar e venho praticamente finalizar com vocês. E aqui a gente continua usando, no finalzinho aqui, o mesmo bordado que eu iniciei aqui com vocês, tá? Então, pessoal, olha só, já finalizei, tá? Eu vim aqui, vou dar um nó com vocês, eu vou passar a minha agulha aqui por baixo das pérolas, tá? Vou dar aqui uns 2 a 3 nó, 1, 2, e eu vou passar mais uma vez a agulha por dentro da argolinha. Então, no caso, são 3 nós, tá? Então, eu volto aqui com a minha agulha aqui por dentro das pérolas e vou sair aqui na partezinha de cima, pra não ficar mostrando nenhuma, ó. Aí, eu venho e recorto, pra não ficar mostrando nenhuma pontinha da linha de nalho, tá, pessoal? E olha só, pessoal, o resultado da tiara. Assim, pessoal, eu já aproveitei, já coloquei um acabamento, tá? Com esse material aqui. Quem não tem, não precisa, tá, gente? Que a tiara já está toda encapadinha, mas eu acho muito legal esse acabamento. Então, eu coloquei, tá? E olha só, pessoal, o resultado da tiara, como ficou super linda, mega luxuosa, tá? Aquela tiara bem alta. Ela não é acolchoada, tá, gente? Tem bem pouquinha espuma. E olha só o resultado como ela ficou, tá? Usando aquele método de bordado que eu mostrei pra vocês do início, tá? Até aqui no finalzinho, que foi quando eu mostrei, que é onde eu usei mais a parte das pérolas maiores. E olha só, gente, como ela fica bem firme, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.